Boa noite, bom dia a todos os filhos que se reúnem dentro dessa corrente, com a graça e a bênção de Deus. Nós estaremos discutindo o Evangelho hoje, como prometido na semana passada, iniciando um estudo sobre a Legião dos Servos de Maria. Sejam muito bem-vindos os filhos que porventura estiverem iniciando hoje conosco. Esperamos que tenhamos um bom trabalho de aprendizado, de estudo, onde cada um de nós, dentro da nossa vibração, do nosso coração, da vontade de querer aprender, possamos ter do plano espiritual melhor amparo, melhor auxílio para que possamos compreender melhor o Cristo, as grandes fraternidades no astral de trabalho, de socorro, no qual todos nós, sem dúvidas nenhuma, recebemos sempre um amparo muito grande. Quero convidar a todos, então, para iniciarmos com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até nosso bom Mestre Jesus. Bom Mestre, aqui estamos reunidos e te rogamos a tua bênção, o teu amparo, o teu auxílio, por sobre esse humilde trabalho de cada um de nós, possamos ter o amparo necessário onde estivermos, como estivermos, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos irmãos, possamos ter o amparo dos benfeitores espirituais que atendem aos trabalhos de Evangelho, possamos sermos intuídos a melhor compreender a lição, o trabalho de hoje. Assim, bom Mestre Jesus, nós abrimos esse humilde trabalho em teu nome, que ele seja coroado de pleno êxito. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à nossa querida Mãe Maria. Bom, meus queridos, a bênção de Deus por sobre todos nós, todos os filhos, tenhamos um bom trabalho. Falarmos da Legião dos Servos de Maria, então nós temos que remontar, nós temos que recapitular, né? Alguns estudos que já fizemos, mas nós vamos recordar de forma a iniciarmos tendo bases para que nós possamos compreender toda a sequência, né? Então, por legião dos servos de Maria, né? Então, por legião, compreendemos os espíritos, um grande número de espíritos que estariam com Maria num propósito de trabalho que é o socorro à humanidade. Afinal, a Legião dos Servos de Maria, ela é o grande hospital da Terra, né? Então, não tem nacionalidade, não tem um ponto geográfico, referência, porque ela não está localizada num ponto específico, não é? Mas sim em torno do nosso orbe, né? Existem dentro da Legião dos Servos de Maria as divisões segundo as nossas necessidades. Então, primeiramente, ela é dividida em 4 regiões, que são divididas em 3, não é?
Então, em primeiro lugar, nós temos 12 divisões, né? Nós vamos falar sobre isso pouco a pouco, a gente vai compreendendo, né? Então, as primeiras 4 divisões, elas são regionais, elas são ligadas aos povos que habitam essas regiões. Então, nós temos uma divisão entre Oriente e Ocidente, né? Aí dentro do Oriente e do Ocidente, nós temos 2 divisões, formando então essas 4, né? Muito interessante nós considerarmos que nessas divisões, a linha base ela está entre o Brasil e o Japão, né? E isso tem muito a ver com vários pontos que nós vamos discutir com aquelas civilizações antigas que prepararam esse planeta desde o começo, desde que o homem, né, emigrou para esse planeta. Então, aquelas comunidades, aqueles espíritos que vieram preparar o planeta, já haviam iniciado um trabalho prevendo, né, dentro de um programa, muitas mudanças no planeta, enfim, épocas, né? E principalmente nessa que nós estamos vivendo agora, momentos finais, momentos de seleção, né, de espíritos, aí nós vamos entender a grande ligação entre o Brasil e o Japão, né, de linhas de trabalho, e tudo começa na Legião dos Servos de Maria. Tudo começa dentro desse grande hospital do mundo, né? Então, assim entendemos o propósito de trabalho, e tudo que nós imaginarmos, não é? Sem exceção alguma, nas inúmeras camadas de divisões dentro do nosso sistema solar, dentro do nosso orbe, 7 camadas para cima, 7 camadas para baixo, aonde nós imaginarmos o trânsito de espíritos, portais, linhas de trabalho, onde nós imaginarmos o socorro, entendamos que serão sempre departamentos, serão sempre parte desse grande hospital. Então, todo o trabalho de socorro, ele começa nesse grande hospital, que é o hospital no plano espiritual, é mais o Hospital de Maria, não é? Do que propriamente dizemos Legião dos Servos de Maria, né? Então, quando nós falarmos do grande Hospital de Maria ou Legião dos Servos de Maria, nós estaremos falando da mesma coisa, né? Bom, então vamos recapitular um pouquinho, pegar algumas bases para nós podermos dar continuidade, né? Na imigração, o que antecedeu então a imigração dos espíritos humanos, né? Nós, nesse orbe, os grupos espirituais que iriam preparar esse planeta para a nossa chegada, em todos os sentidos, fosse no ambiente físico ou no ambiente espiritual, né? Então, nós tivemos a vinda, não é, dos espíritos Exus. Eles vieram, então, do seu planeta natal, imigraram para o planeta Vênus, permaneceram ali, se instalaram ali durante algum tempo, porque esses primeiros Exus, não é, que vieram, em torno de 144 mil Exus, eles são mencionados no Apocalipse, eles vieram para preparar os portais de ligação, né, entre os vários ambientes espirituais
não é? Então, 7 camadas para baixo, 7 camadas para cima, né? Então, junto com esses espíritos, antecedeu ainda mais antigo 4 fraternidades que vieram organizar todo o programa planetário, aquele que Jesus havia então pedido nas 5 regências, na grande fraternidade branca, intercedendo em nosso favor, que éramos espíritos que estávamos presos nos nossos problemas kármicos e nós iríamos expiar as nossas faltas. Então, Jesus traça um plano, um programa, onde o nosso sistema solar, a Terra, seria uma detenção, né? Um planeta detenção, ou seja, o planeta queria receber esses espíritos, não é? Com grandes débitos, que somos nós, né? E Jesus, então, começa a construção desse sistema solar com 4 fraternidades. A Fraternidade da Cruz, onde Jesus é o líder, a Fraternidade do Círculo, do Triângulo e Aruanda. Foram as primeiras 4 fraternidades que vieram organizar o sistema planetário, né? Muito bem. Então, dessas primeiras 4 fraternidades, surge o termo fraternidades do espaço. Então, para nós entendermos tudo que existe hoje, nós temos que entender bem as bases. Então, esses espíritos, eles não estavam divididos por uma religião, por uma convicção, né? Era uma união, né, de espíritos fraternal, né? Daí o termo fraternidades do espaço, cada grupo com a sua responsabilidade, sua especialidade, né? E assim, essas 4 fraternidades iniciam a organização no planeta, né? Isso é importante nós entendermos para nós compreendermos como que acontece, então, a grande mudança que transforma essas 4 fraternidades no que nós vamos chamar de Legião dos Servos de Maria, né? Muito bem. Então, em seguida, as fraternidades, elas se unem. Essas 4 fraternidades se tornam 2, a Fraternidade da Cruz, a Fraternidade do Círculo se une, a Fraternidade do Triângulo e Aruanda se une. Aí nós temos vários episódios da nossa história, mas não convém agora nós discutirmos para não prolongarmos ou desfocarmos do nosso objetivo, né? Muito bem. Passa um pouco de tempo, e aí essas 2 fraternidades se unem, né? E nós temos a união desses símbolos, né? A cruz, o círculo, o triângulo e a Aruanda, que o hexagrama, né? Então, na fusão dessas 4 fraternidades, finalmente, aí fica um único símbolo, que é esse que nós costumamos ver, e ele está gravado em todas as colônias espirituais, em todo o astral, não é? É o mesmo símbolo, é um círculo e um hexagrama, com uma cruz na ponta, né? Então, esse é o símbolo que, então, mais tarde, né, a Umbanda ela iria adotar, né? Mas aí também já é uma outra história, e vamos continuar então para nós entendermos essas fusões, né? Muito bem. Agora nós já estamos no advento da vinda de Jesus, não é?
Obviamente houve vários períodos, antecedeu a vinda de Jesus muitos outros missionários, né? Então, mas vamos começar a partir de Jesus, né? Muito bem. Na vinda de Jesus, agora nós temos que começar a entender uma coisa. O espírito de Maria de Nazaré, né? O espírito que auxiliou a Jesus a cumprir a sua missão, é tão celestial quanto Jesus. Maria de Nazaré é pouco mencionada nos textos bíblicos, não é? Pelo menos nos evangelhos selecionados, porque as menções de Maria, seja nos apócrifos, seja em outros, não é? Textos, são muito divergentes daquilo que se acreditava ser Maria, né? Ou o que seria conveniente nós pensarmos que fosse Maria de Nazaré. Então, nós vamos começar a entender o grande espírito de Maria de Nazaré a partir de agora, então, né? Muito bem. Então, Jesus, quando veio, não é, construir todo esse sistema solar, já estava ao seu lado esse espírito tão celestial quanto ele, que é Maria, não é? Os dois corações se fundem num amor imenso, né? Como nós até agora conseguimos, acredito, né? Entendermos, né? Então, a vinda desses dois espíritos, principalmente esses dois, Jesus e Maria, são os dois espíritos maiores que nós já conseguimos ter no nosso sistema solar, né? Maior que Jesus, maior que Maria, ainda não pisou nesse orbe, né? Então, Maria vem, obviamente é preparada, né? Recordamos que a mãe de Maria era Ana, seu pai era José. Maria teve todo um preparo, assim como o nascimento então de Jesus, houve todo um preparo para que Maria se preparasse para ser a mãe de Jesus, né? Ela faz isso, então Jesus já está conosco, Maria é o grande respaldo de Jesus, porque é ela que dá retaguarda, né, para Jesus, amparando todos os discípulos, os apóstolos. Jesus estava à frente, conduzindo aquele grupo de espíritos, né, os 12 apóstolos, discípulos, mas a grande retaguarda, apoio e auxílio àqueles discípulos e àqueles apóstolos, como nós vamos ver, era feito por Maria, né? Então, Maria tanto preparou aqueles espíritos como Jesus. Jesus ditava, então, os ensinamentos, exemplificava esses ensinamentos, mas era Maria que estava lado a lado com ele, dando respaldo, tirando as suas dúvidas e cumprindo também com a sua tarefa, não é? O número de pessoas, de espíritos que foram socorridos, que foram curadas, não é? É muito maior através de Maria do que o próprio Jesus, né? Maria diariamente atendia em sua casa, de dia até de noite, né? Então Maria tinha um trabalho junto aos necessitados muito grande, né? E é por isso que os apócrifos ou outros textos, né,
por contrariar tanto a ideia da mãe de Jesus, né, não estão tão presentes, né? Mas nós vamos discutir isso de forma bastante aberta, porque há muito que realmente se compreender em torno de Maria, né? E Maria de Nazaré, ela tinha, assim como Jesus, o domínio por sobre os elementos da natureza, né? Tanto é que o seu hospital, né? Aquele hospital, o hospital do mundo, vamos dizer, começava naquela casinha modesta com discípulos e apóstolos, né? Agora a gente tem que falar de um espírito que acompanha Maria, e nós vamos falar desse espírito muito aqui, que é muito importante. Quando Jesus ainda estava conosco, nós já falamos, né? Já falamos sobre esse espírito, já tivemos um evangelho em que mencionamos bastante ela, mas nós estamos falando de Celina, hoje conhecida como Celina, né? Mas naquela época era uma menina de 14 anos, né? Ainda não tinha completado 15 anos, e o nome dela é Talita. Talita significa a menina que levantou, né? Aquela menina que Jesus curou, Jesus a trouxe de volta à vida, né? A Talita, essa jovem, ela brincando, né? Ela acabou se acidentando e quando caiu, bateu a cabeça e ela entrou em coma, né? Entrou em coma e verdadeiramente chegou a desencarnar, né? Então, Jesus, mas ela tinha um propósito, né? Tudo isso, e Jesus a traz de volta, e aí fica assim o seu nome, né? Talita, a menina que despertou, a menina que levantou, né? E a nossa Celina, porque a Talita, junto com a sua família, ela passa a acompanhar Maria. Naquela época, então, os discípulos, os apóstolos, eles vinham com as suas famílias, então vinham com as suas esposas, vinham com seus filhos, e quem cuidava era Maria. E Celina, ou Talita na época, a acompanhava em todas essas tarefas, né? As mulheres preparavam a comida, lavavam a roupa, e durante esse tempo todo, Maria estava evangelizando todo aquele grupo. Então, um dos espíritos mais próximos de Maria até os dias de hoje é a Celina ou a Talita, ou seja, a mensageira de Jesus, de Maria de Nazaré, a mensageira de Maria de Nazaré, né? Muito bem. Chega um momento, então, finalmente, que Maria já está prestes a desencarnar, ela está cumprindo a sua missão, né? Então, vejamos que, entendamos que Maria, até a sua velhice, ela deu respaldo aos discípulos, aos apóstolos, ela continuou a missão de Jesus, e não fosse Maria, aqueles espíritos não teriam conseguido. Pedro não teria conseguido, ninguém teria conseguido, porque era ela quem dava o respaldo, né? Maria de Magdala, por exemplo. Maria de Magdala foi grandemente amparada, auxiliada por Maria, né? Para que ela pudesse vir a ser o espírito que se tornou, né? Muito bem. Então, estávamos falando do termo legião, e então já começamos a entender que essa legião de espíritos que vão acompanhar Maria de Nazaré já
a acompanhava desde aqueles primeiros passos com Jesus. A mesma política que utilizou Jesus na formação da sua grande seara, né, Maria de Nazaré utilizou. Jesus pegou homens simples, Jesus se fez uma pessoa simples, Jesus abdicou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todos os recursos de um espírito celestial. Maria fez o mesmo, não é? Então, o corpo de Jesus era de carne e osso, como nós. Ele fez isso. Jesus não estava num estado semimaterial ou qualquer coisa assim, como muitas vezes a gente costuma ouvir. Não, Jesus se fez carne e osso para sentir dor, ter todas as limitações que nós temos, porque ele exemplificou como na condição de um humano, de um espírito, de um corpo como nós temos. E Maria de Nazaré fez a mesma coisa. Então, é por isso que haviam inúmeras limitações, tanto para Jesus como Maria, mas para que o seu exemplo, né, fosse realmente nós não tivéssemos, né, argumentos, porque tudo que eles fizeram nas condições que nós temos. Então é possível exemplificar nas nossas condições tudo que nós podemos fazer, né? Muito bem. Então, assim começa a Legião de Maria, começa nos primeiros passos junto a apóstolos e discípulos, se formam as famílias. Nós temos um período narrado, uma situação narrada no livro Há 2000 anos, pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? E Emmanuel relata o martírio daqueles primeiros 500 cristãos, né? Nós tínhamos um espírito, Simeão, e esse espírito, ele era, embora ele não tivesse tido com Jesus, não é? Era um dos discípulos que reunia os cristãos, não é? E passava os ensinamentos, né? Já escondido, porque depois que Jesus foi crucificado, o cristianismo se tornou um crime, né? A prática do cristianismo, né? Então, muitos foram sentenciados, executados, né? E, inclusive, a esposa do senador Publio Lentulus, na época, né? O nosso Emmanuel, voluntariamente, ela vai, junto com 500 cristãos que foram condenados a ir para a arena, ela vai voluntariamente, ela sabe o que vai acontecer, ela vai, isso é narrado por Emmanuel, né? Então, por que é importante lembrar esses 500 espíritos? Porque após o seu martírio, 3 dias depois, Jesus foi ter com eles, não é? E aí começava a grande seara do Cristo, com aqueles cristãos, com aqueles mártires, com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos. Jesus não foi buscar espíritos em outros orbes. Existem missionários que vieram nos ajudar, mas a sua seara começou com espíritos humildes, simples, e aqueles primeiros cristãos. Então, a legião, a seara de Jesus, é formada por esses espíritos. Maria finalmente desencarna, cumpre a sua missão, e quando ela retorna, obviamente ela é recebida por Jesus, não é? E vai assumir agora, obviamente também já tinha assumido, né, um espírito celestial, nos desdobramentos, estava organizando toda aquela tarefa, né?
Mas vamos entender assim, após o seu desencarne, então, ela vai assumir efetivamente a grande legião, né, dos seus servos, dos seus trabalhadores, de formar, organizar o grande socorro para o mundo, né? Então, dentro desse socorro, nós precisamos lembrar alguns momentos, alguns episódios, né? Alguns espíritos, para nós remontarmos a organização de todo o socorro planetário, né? Então, na Legião dos Servos de Maria, as fraternidades, não é? As fraternidades agora elas estão se organizando para prestar o socorro, né? Os postos de socorro, aquilo que nós chamamos de colônias espirituais, são organizadas e, obviamente, dentro de toda essa estrutura, né? Os postos de socorros nas zonas umbralinas, nós vamos ter na 7ª camada uma grande colônia chamada Eurípides Barçanufo, em homenagem a esse espírito, né, Eurípides Barçanufo. Esse espírito, ele tem a sua história também no decorrer, né, desse tempo todo. Uma colônia de estudo, não é? Então, na 7ª camada, organiza-se, então, uma faixa para desenvolver toda a administração planetária, vamos dizer assim, a universidade, né, desse orbe, né, está na 7ª camada. Na 6ª camada, a organização dos espíritos são chamados mentores, missionários, trabalhadores que vão ser encarregados do socorro das inúmeras formas, né? Na 5ª camada começa as zonas umbralinas, não é? Então nós temos a exemplo Nosso Lar, não é? Começa a zona umbralina na 5ª faixa. Nós temos inúmeras outras colônias. Nós temos postos de socorros na 4ª, 3ª, 2ª, né? E 1ª camada. Então, por hoje, vamos ficar nessa organização. A partir na próxima semana, a gente já vai entrando em detalhes, falando do trabalho de Maria, como ela organizou essas tarefas, o grupo de espíritos mais próximos, né? Vamos falar então muito de Celina e daí vai, né? Então, eu espero que até aqui nós tenhamos compreendido, né? Nós vamos fazer um estudo mais aprofundado da Legião dos Servos de Maria na série UFA, Umbanda Fácil de Aprender. Nós estamos bastante atrasado com os vídeos, nós estamos num período de reforma bastante grande, pedimos desculpa àqueles que nos acompanham naquela série, mas em breve a gente está retornando, e ao retornarmos, um estudo mais aprofundado da Legião dos Servos de Maria, né? Me perdoem, eu fui bem acelerado aqui
em passar é que é muito extenso, né? E aqui no Evangelho nós vamos focar mais o socorro em si, né, do que propriamente a organização. No estudo, então, na série Umbanda Fácil de Aprender, aí nós vamos com mais detalhes, né, mais a fundo, e também mais tempo nós vamos precisar lá, né? Tá bom? Então, Pai Joaquim de Angola, né, deve vir agora e nos falar um pouquinho e quebrar alguns tabus em relação à colônia chamada Aruanda, né? Então nós tínhamos uma fraternidade, isso que a gente não pode misturar, hein, gente? Tem a fraternidade, né, chamada Aruanda, que é organizada por Sanat Kumara, que é Pai Benedito de Aruanda, né? Então nós temos essa fraternidade e a fusão das 4 fraternidades praticamente ficou nessa, a fraternidade de Aruanda. Ela absorveu a fraternidade do triângulo, a fraternidade do círculo e a fraternidade da cruz, ficou uma coisa só, né? Agora existe a colônia espiritual Aruanda e a grande confusão começa a partir daí, né? Então existe a fraternidade e existe a colônia, né? Então, Pai Joaquim de Angola, ele deve nos falar um pouquinho agora, não da fraternidade Aruanda, né? Onde nós vamos nos aprofundar na série UFA, né? Ele deve nos falar um pouquinho da colônia espiritual Aruanda, né? Para nós começarmos a quebrar alguns tabus, né? Então, nós vamos nos prepararmos e rogarmos, né, a ajuda, o auxílio de toda a linha das almas, né? Pai João, Pai José, salve Pai José, salve Pai João, que tem nos acompanhado, a sua bênção, a sua luz por sobre os nossos trabalhos, sua proteção. Adorei as almas, salve o ponto, salve Pai Joaquim de Angola. Adorei as almas. Inaruerá de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruerá de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Inaruerá de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruerá de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Adorei as almas. Saravá, mesinha enfiarada. Saravá, viadinha. Saravá, fia. Saravá, viarada. A bênção desse Pai grande, esse Pai de luz, por sobre cada um de nós. Que nosso coração esteja em paz, que a nossa mente esteja aberta. Isso é Pai José. Piarada, o nego, assim como no trabalho passado, falou para vocês, Pai José, Pai João, está aqui com o nego, auxiliando esse nego de cabeça dura, esse nego pobre, porque não conhece quase nada, meus filhos, não conhece quase nada. E vocês convidam o pai para vir aqui falar de evangelho, para fazer ensinador. O pai tem mais para aprender, meu filho, tem muito para aprender, meus filhos. E só veio para aprender um pouquinho com vocês aqui. O pai gosta, o pai é curioso, o pai gosta de aprender as coisas. Então, está auxiliando aqui, Pai José,
e Pai João. Sai Pai João, sai Pai José. A bem desses pai maior para ajudar o nego pequeno. Fierada, para começar aqui o nosso estudador, bem falou, fio, muito bem explicado, porque tem uma confusão grande, mas o que o pai mais vê, a gente, quando fala de Aruanda, quantas confusão, meus filhos, quantas confusão. Então o pai aqui vai procurar fazer explicador na medida do pouquinho que conhece. Saravá o pito, minha filha, saravá o pito, tá saindo fumacinha, parece estar aceso. Vamos ver. A permissão de vocês, a licença de vocês, pro pai fluidificar aqui o nosso cantinho de trabalho. Que arranjo bonito, filha. O pai já sabe onde vai colocar esse. Coisa linda, né, meus filhos? As flores. Pai agradece esse fiarada que manda essas flores para esse trabalho. Agradece muito, meus filhos, esse carinho. O pai leva esse carinho sempre com o pai, agradecendo muito. Viu, meus filhos? Com o pai José por perto, não dá pro nego prosear muito com vocês, não. Ei, pai José. Tá bom, pai já vai começar, pai José. Pai já vai começar. Dedo do fio aconteceu alguma coisa. Não tá conseguindo segurar aqui. Se cair, você segura, viu, filha? O que aconteceu com o dedo do fio? Um dos médios mais quebrados. O pai trabalha. Cada um é um problema, né, filha? Cada um é um problema. Ai. O pai tá aqui naqueles piratas, né, filha? Um ganchinho aqui pra segurar aqui o lixo. Ai, meus filhos. Filha, arruma alguma coisa pra deixar esse aqui, porque vai acabar caindo, viu, filha? Que não tá fechando dentro. Um lugar mais alto aqui, filha, pra pôr assim. Pai, vai falar um pouquinho da experiência do pai? Para mais vocês poder compreender como que funciona os espíritos quando vai... Agora tá bom. Obrigado, viu, filha? Quando vai fazer esse trabalhador, né, meus filhos? Então, filharada, não pense vocês, meus filhos, que saindo do mundo, das provações, saindo do mundo da carne, né, meu filho? Porque é outro mundo, né, filhada? É outro mundo. É tudo muito diferente. O espírito na carne, meus filhos, é um prisioneiro limitado em muitas coisas, viu, meus filhos? Então, por isso que a carne é um provador, né, meus filhos? E só pelo
Ai, pai João, o nego não sabe falar essas palavras difíceis não, pai João. Não vai do jeito do nego aqui. O senhor vai falando e o nego aqui vai do jeito do nego. Se vocês não entenderam, vocês escrevem pra fia aí. Que essas palavras que o senhor tá falando aí, o nego não consegue passar aqui não. Então, quando nós desencarna, sai do corpo, Pia, e sai do corpo, nós simplesmente por ter saído do corpo e se tornar, engraçado falar assim, né, meu filho? Se tornar um espírito, é mais fácil nós falar se tornar um corpo, né, meu filho? Porque o espírito é o espírito, né, meu filho? A vida espiritual é a verdadeira vida. Então, é aqui que nós compreende tudo esse ensinador que nosso Senhor Jesus Cristo ele passou. É aqui que nós entende o quanto é verdadeiro todas essas palavras, meu filho, porque o que nós tem do lado de cá? Nós tem o nosso coração, nós temos as nossas lembranças, e nós temos um mundo, meu filho, que é muito diferente do físico. É muito diferente, meu filho. Mas, por outro lado, se assemelha em muitos pontos. Organização, né, meu filho? Porque tudo o que se faz na carne é o resultado de organização no espiritual. Então, não é que o espiritual se assemelha a o que acontece no físico. É o físico que se assemelha de forma muito ainda precária o que tem no espiritual. Então, a organização no espiritual, a grandiosidade das obras, o trabalho, é tudo melhor do lado de cá. Né, meu filho? Então, vocês não querem se apegar muito não, viu, meu filho? Porque tudo que você acha que aqui tem de bom... Ih, viarada! Ih, viarada! Do lado de cá tem bem melhor, viu, meu filho? Então, meu filho... Ih, viado! Conversa começou a ficar complicada, aí, viado. Acende o pito, fia. Firma o pito, fia. Então, quando então o espírito desencarna, sai do corpo, né, meu filho? Aí esse desencarnador leva um pouco de tempo até o espírito ele assimilar tudo que está acontecendo. Por isso carece nós ter respaldo, aonde nós é levado, nós passamos um tempo até as lembranças começar a voltar. É assim foi com o nego. Então, quando o nego desencarnou, quando o nego fez esse passagem, né, meu filho? Vocês sabem que, talvez saiba, talvez não saiba, mas primeiro, charada, nós temos um sonho. Para uns é sonho, para outros é pesadelo, né, meu filho? Para uns é sonho bom, para outros não é sonho bom, né, meu filho? Quando desencarna. Então, hoje o pai sabe que perdeu um monte de tempo
num sonho que foi bom, mas não deixou de ser uma perda de tempo, né, meu filho? Porque o pai gostava muito do jardim onde costumava ficar lá. E quando desencarnou, o enfiarada, que foi mais ou menos assim. Vamos ver se o pai lembra. O pai estava lá no jardim e estava assim, sentindo muito cansado, muito cansado. Tá difícil respirar. Tava assim, curvado. Mas não tá sentindo dor, não. E, de repente, o pai sentiu as flores soltar mais perfume. O pai gostava desses lírios. Um perfume gostoso. E esse perfume ia entrando assim no nariz do nego, assim. Pai, mas que tá acontecendo? Como tá soltando? Esse perfume que, pai, hoje ficou tanto tempo perto daquela flor, mas o perfume tá tão mais gostoso, filharada. Aí depois o pai arregalhou o olho assim e viu aquelas plantações assim crescendo. E o jardim foi ficando maior e foi para tudo quanto é lado. E pai fala, acho que pai dormiu. Tá sonhando. E as flores foram ficando mais bonitas, com um brilho diferente, com luz. Eu falo, mas esse jardim não era assim, não. E foi que foi, e daqui a pouco, fiarada, olha. Meus filhos. O perfume mais gostoso que o pai sentiu até agora foi aquele, meus filhos. O pai começou a sentir um cheiro, mas que cheiro gostoso. E aquele perfume foi entrando assim no nariz do nego. E, de repente, o pai começou a sair do lugar. Ô, fiarada! Que medo, fiarada, que deu naquela hora, porque até então o nego não tinha pensado que tava morrendo, meus filhos. Mas na hora que o nego começou a sair do lugar, assim, começou a levantar, o pai falou, ih, morreu. Ei, fiarada, que medo que deu. É, pai José, é pra falar tudo, não é, pai José? Olha aí, fiarada. E dá medo mesmo, fiarada, dá medo mesmo. O perfume tava bom, as flores tava bonita, mas o pai tava saindo do lugar e quando olhou um velho lá pra baixo, dá medo, fiarada, dá medo. Mas o pai, você tá rindo? Você vai ver, fiarada, você vai ver. Então, fiarada, e foi subindo, mas no meio daquelas flores, daquelas plantas, aquelas coisas bonitas, e daqui a pouco, nós, pai fala nós, porque o fiozinho, aí, fiarada, o fiozinho tava falando da Fia Thalita. Ai, fiarada, que espírito, meus filhos. Esse perfume gostoso que o pai tá falando, meus filhos,
é dessa menininha. E ela deu a mão assim pro pai, bem na frente de um portão, e não teve prosa, não falou nada. O pai arregalou o olho bem pra ela assim. E tá bom, porque é anjo. O pai olhou bem assim, era anjo, fiarada. Aí ela deu a mão pro nego assim, e o pai sentiu uma mudança assim muito grande. O pai não sabe bem o que aconteceu, mas aí o pai passou pelo portão. Quando o pai passou pelo portão, foi a primeira vez que ela falou alguma coisa. Aí ela falou: pai, a mãe tá te esperando. Essa aqui agora vai ser a sua casa. E o nego perguntou: fia, essa casona grande aqui é só pro nego meu? Ela falou: não, pai, não é só pro pai. Mas vamos entrar, que a mãe tá esperando. E lá foi o nego. Ih, viarada. Agora o nego tem que tomar cuidado aqui para não chorar aqui, meus filhos. Por que, fiarada? Ai, fiarada. Ai, como que dói no peito, fiarada. Lembrar disso, fiarada. Fiarada. E o nego mar começou a andar assim pra dentro, fiarada. Uma luz azul. Uma luz azul. E aquele rosto tão bonito, fiarada. Mãe Maria. Ai, fiarada. Vocês sabem que... O pai já contou aquela história da imagenzinha que o pai ficava olhando? Fia. O pai sempre ficava espiando uma imagenzinha, assim, né, fia? Pelo cantinho da cortina, assim, e até apanhou uma vez por causa disso, né? Né, fia? Lembra? Ih, fia, quando o pai viu aquele rosto lindo, aquele olhar que... Fiarada... Naquele olhar, fiarada, o nego se acurvou, fiarada, se acurvou. E o nego só soluçava, só chorava, só soluçava, só chorava, não conseguiu falar nada. Então, fiarada, esse foi o momento em que o pai foi recebido nessa colônia que o Fiozinho estava falando, que é a colônia Aruanda. Então, para encurtar a prosa, a mãe conversou com o pai e foi só a choradeira. E o pai foi mais para dentro. E quando o pai foi entrando, meus filhos, isso que o pai fala, as coisas aqui, meus filhos, no mundo da carne, é uma partezinha, e já é tão bonito tudo que tem na terra, meus filhos, mas para cá o pai não tem palavra para descrever o quanto mais bonito né, meus filhos? Então, oi, meus filhos, pai vai falar para vocês, talvez vocês nem acreditem.
Sabe? Depois da Fia Thalita, quem sardou o pai, meus filhos? Fia, você lembra quem que sardou o pai primeiro, Fia? Lembra, Fia? E o pai fala as coisas, você esquece, né, Fia? Você lembra, Fia? Ei, Fia, foi um pé de arruda, meus filhos. Um pé de arruda. É, meus filhos. O pé de arruda. Dos mais formosos que o pai já viu. Uma foi una. Mas o pai olhou bem assim. É arruda. O cheiro. Mas sardou o pai. E as outras plantas, tudo sardando. E o pai foi entrando. E bicharada que veio. O pai sempre gostou muito da bicharada, né, meu filho? E as bicharadas vindo, sorrindo, falando, meus filhos. Falando, meus filhos. E o pai ficou muito contente com aquilo. Agora sim, que agora o pai vai... Agora o pai vai fazer um conversador com essa bicharada toda aqui, com as plantas. Que gostoso. E o pai foi entrando. Aí o pai foi um pouquinho da memória do pai foi se abrindo e o pai a lembrava quando o pai ficava conversando com as plantas e tinha a impressão que elas respondiam e as bicharadas também. E naquele instante o pai viu que era tudo verdade. E depois das plantas que sardou, o pai também diz, né, meus filhos, que essa caminhada do pai, para o pai, lembrando, foi só uma caminhada daquele momento que a Fia Thalita, Fia Celina, né, meu filho, colocou o pai para dentro. Era só uma caminhada num jardim, mas diz que o pai ficou durante muitos dias nessa caminhada. Durante muitos dias. Mas para o pai foi só um instantezinho na cabeça do pai, não é? Então, nesse instantezinho foi vindo essas lembranças tudo. E quando o pai já estava num casarão muito grande, um casarão que o pai mais via a luz e muito diferente de tudo aquilo que o pai está acostumado a ver. Mas as lembranças do pai foi aclareando. As lembranças do pai foi aclareando tudo nessa caminhada, que para o pai foi alguns instantes, né, meu filho? Mas, como o pai disse, ele levou muitos dias. E quando o pai entrou na casa, ali o pai viu reunido muitos seres, os elemental, né, meus filhos? Elemental, né? Que sardou o pai. O pai reconheceu muitos negros. E nessa recepção do pai, Fia, queima só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O pai precisa que esse queime bastante. Aí o pai nessa entrada, nessa casa grande,
pai ainda não sabia o que estava acontecendo, mas tinha uma coisa que o pai ficou muito triste quando em vida, né, meus filhos? Que foi quando nós fez um primeiro altarzinho, nosso gongá, né, meus filhos? O pai ajudou a fazer esse altarzinho e foi colocado fogo, né, meu filho? O pai ficou muito triste com aquilo, ver o nosso altarzinho. Só tinha o Jotá, né, meu filho? Depois nós colocamos as imagens, né? No sincretismo, né, meu filho? Mas o primeiro era só os nossos Jotá. E quando o pai veio assim no fundo da casa, o pai viu aquele mesmo gongá que tinha sido feito ainda na senzala, só que de uma forma tão mais bonita. Então veio o nego maior, que é pai Benedito de Aruanda, disse: meu nego, seja bem-vindo à sua casa. A casa de nós tudo, Aruanda. Aqui você vai ficar e aqui você vai trabalhar. Então, o pai cortou um pedação aí da prosa que teve, né, meu filho? Porque pai José pediu. Dependendo do nego, o nego ia mais para as prosas. Mas pai José já pediu para nós falar desse. Então, meus filhos, o pai lembra de algumas palavras importantes quando o pai viu aquele gongá e pai Benedito de Aruanda falou que o pai, esse pai maior, ele disse assim pro nego: meu nego, aqui hoje você se desprendeu das verdadeiras algemas. Aqui hoje, nego, você se desprendeu da verdadeira prisão, do verdadeiro cativeiro, do cárcere que você mesmo construiu. Aqui você se liberta. Aqui fica tudo para trás. Aqui, meu nego, agora a sua luz é um toco que está acendendo, e essa luz que acendeu dentro do você, nós vamos se reunir, cada um na sua luz, e iluminar o mundo, porque o mundo continua na escuridão. Aqui, meu nego, nós vamos levar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a grande luz do mundo. Essa luz que se faz agora no seu coração, essa luz que você acende, vai se juntar com a de cada um que está aqui. E na grande luz que dá a nossa direção, nós vamos seguir. Então, meus filhos,
A partir daqui, meus filhos, tem muita prosa para nós fazer, mas, meus filhos, o pai quer dizer, antes de prosseguir nessas prosas tudo, vocês, o pai quer dizer para vocês, meus filhos, ter confiança. Confiança, meus filhos, na vida. Confiança na vida que Deus deu para nós. O sopro da vida, esse Pai grande que deu para nós, meus filhos. E quando esse Pai soprou a vida do Espírito, que chamamos nós, meus filhos, ele soprou com amor. O Espírito, meus filhos, nasce no amor. E longe do amor, meus filhos, nós vai para a escuridão. O amor é luz, meus filhos. O sopro da vida é um sopro de amor, meus filhos. E nós só percebemos isso quando nós se afasta, quando nós se perde, quando nós desvia. Então, meus filhos, nós vai se acostumando com a escuridão. Nós vai se escravizando nos erros que nós não conserta, nos caminhos que nós erra e não se preocupa, nós vai se afastando. E chega uma hora, meus filhos, que nós se perde tanto que é difícil a retornar. Mas, meus filhos, quando nós descobre o caminho, meus filhos, vamos ter confiança, porque são muitos espíritos que estão do nosso lado. Nosso Senhor Jesus Cristo está na frente de tudo. E são muitos, meus filhos, são muitos os espíritos que estão do nosso lado, ajudando nós a chegar nesse momento em que nós se liberta, nós encontramos a nossa luz. Aquele momento, quando o Pai Benedito de Aruan estava conversando com o Nego, meus filhos, aquela conversa foi de algumas palavras, mas no coração do Nego veio tanta lembrança, meus filhos, só que de forma agora mais completa. Os momentos em que o Nego acreditava que estava sozinho, os momentos que o Nego se arrevoltou, os momentos que o Nego errou, todos aqueles momentos, esse pai a recordou de forma completa, vendo todos aqueles que estavam do lado desse pai, amparando, ajudando, querendo que o pai fizesse correto, se entristecendo nos erros do pai. Assim, meus filhos, é com cada um de nós. Nós temos ao nosso redor tantos espíritos, meus filhos, querendo, desejando que nós avance, nós cresça. Então, meus filhos, neste momento que o pai estava recordando, muito desses espíritos chegaram naquele momento. Parecia uma festa, um reencontro. O pai a lembrou, o pai tinha muita estima por um pajé, o ancião, que muito ensinou, apesar do pai ter poucos anos, quando foi levado, né, meus filhos? O pai, aqueles anos que o pai conviveu com esse pajé, foi de ensinamento muito grande, o pai aprendeu muito com ele. E quando ele veio a reencontrar o pai a lembrou dele. Então, meus filhos, o pai lembrou as várias vidas que teve, as várias vidas que o pai não aproveitou ao lado dele, cometendo muitos erros. Então o pai a lembrou quando ele foi o pai desse Nego,
o pai a lembrou quando ele foi o irmão desse nego. Olha, meus filhos, quantas vidas ele teve do lado deste pai em erros tão grandes. E o pai não sabia. Já lembrou tudo naquela hora. E foi achegando mais espírito. O pai encontrou com o pai, do pai, que o pai queria tanto reencontrar. O pai ainda não falou para vocês, mas o nego tinha mais um irmão. E esse irmão estava lá. Os negros de senzala, que tinha ido antes, que muito ensinamento também deixou, o pai reencontrou lá. Então, meus filhos, lá o pai encontrou esses espíritos, tudo que está hoje nessas fileiras de trabalho da nossa Umbanda, pai Antônio, pai José, pai João, tantos pais, e todos eles, o pai a lembrou de passagem, de outras vidas. Então, meus filhos, nós temos que confiar nessa sabedoria do Pai Grande, nós temos que confiar que a vida, meus filhos, é uma escola passageira, mas que nós devemos aproveitar. Então, meus filhos, vamos firmar o nosso pensador, por mais dificuldade que nós tenhamos, meus filhos, porque nós estamos numa grande senzala, nós estamos num cativeiro, nós estamos num cárcere, mas que nós criamos, nós estamos se escravizando, meus filhos. É como Pai Benedito de Aruanda falou para o nego: o cárcere que você criou, a prisão que você criou, as algemas que você colocou, viu, meus filhos? Agora você se libertou. Então o Pai quer muito que vocês também se libertem, meus filhos, das algemas de todo vício, dessas paixões, dessas coisas que a gente fica fazendo, não é, meus filhos? O Pai quer que os filhos também se libertem do cárcere, da escravidão, se libertem da senzala, viu, meus filhos? Por mais difícil que seja a vida, ela está preparando nós nessa escola grande do amor desse Pai grande que nós criou. Ela está levando nós para o melhor caminho, que é o reencontro. É o reencontro com tudo que Ele preparou para cada um de nós. Viu, meus filhos? Então, meus filhos, o grande paraíso, o grande libertador do espírito é neste reencontro. Então, o Pai deseja muito que todos os filhos, por mais difícil que seja, por mais complicado, né, meus filhos? As encruzilhadas, as armadilhas, é tanta coisa. O Pai sabe, meus filhos, o Pai sabe. Mas vamos fazer confiador, porque nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, é a nossa grande esperança, é a luz do mundo. Então, vamos fazer esse seguidor de encontrar, meus filhos, encontrar, sendo firme nessa caminhada, porque nós alcança, nós chega, meus filhos. Então vamos ter coragem, vamos ter fé, vamos ter confiança. O Pai deseja muito e vai estar sempre do lado de vocês. E tudo que esse nego puder fazer é pouco, meus filhos. É pequeno, meus filhos, pela pequenez desse nego. Mas o Pai sempre vai fazer de coração, porque a felicidade que esse nego encontrou foi uma felicidade que o Pai não encontraria se não tivesse tido tanta ajuda. E como o nego recebeu essa ajuda, e por muito agradecer e reconhecer, se não fosse ela, não chegaria a encontrar até esses momentos que o nego está falando aqui para vocês. Da mesma forma, quanto esse nego puder fazer por vocês, vai estar fazendo, meus filhos. E que cada um de vocês, igualmente, faça a mesma coisa. Acenda essa luz dentro de você, meus filhos. Vamos firmar nos caminhos do bem, de paz, de amor, de alegria, de fé, de confiança. Abandonar a revolta, sair das paixões, né, meus filhos? Se libertar dos vícios. Então é isso que o Pai queria falar para vocês hoje.
vai fazer continuador de todo esse trabalho, muito gostoso. O pai vai passando um pouquinho das experiências do pai e nós vai aqui aprendendo junto, viu, meu filho? O pai quer pedir a bênção por sobre todos vocês, a bênção desse pai grande, vai fazer o benzedor das florzinhas. E se vocês tiver algum perguntador, não vai poder responder todo, né, meus filhos? Mas no tempo que tiver aqui com vocês, responde o que for possível, né? O que for permitido no tempo que o pai vai receber, né, meu filho? Fia, vamos preparar as florzinhas, fia? Eu sai. Saravá, pai, oxalá. Epa, babá. Sua luz, pai, oxalá. Seu grande amor, pai, oxalá, por sobre todos os fios. O firmador da cabeça dos fios, o firmador do coração dos fios. Abre o coração dos fios, pai, oxalá. Abre na fé o coração dos fios, meu pai, oxalá. Essa luz faz esse libertador, esse tudo treva, esse pensador negativo, esse pensador de revolta, esse pensador de mar, esse pensador de vício, a liberta, pai, oxalá. Traz esse luz por sobre todos esses fios, abençoa, abençoa, abençoa. Protege, protege, pai, oxalá. Abençoa, abençoa, protege, protege todos os fios, pai, oxalá. Abençoa e protege esse casuar, essa família, esse fiarada tudo. Saravá, pai, oxalá. Saravá, pai, oxalá. Esse casuar, esse cantinho que cada um de vocês está, fiarada. Esse guia, esse trabalhador, esse está trabalhando, esse está fluidificando. Pai agora vai fazer esse respondedor, esse perguntador, fia. Tem perguntador, fia? Sim. A pergunta é da Michele Nomura. Saravá, fiazinha. A bênção desse pai grande por você, fia. Boa noite, a sua bênção, pai. A bênção, fia. Mesmo com muita tristeza e reconhecendo o erro, é possível conseguir a reconciliação? Já tentei de tudo, mas parece irreparável. Orei muito antes de tomar a decisão que parecia a mais correta, porém hoje dói no coração. Fia, o reconciliador, em primeiro lugar, fia, quando nós falamos em reconciliar, nós estamos falando de perdoar, não é, fia? Perdoar e na compreensão do perdão, continuar, não é, fia? Então, na reconciliação, o pai acredita que primeiro nós temos que reconhecer qualquer falta, qualquer erro que nós possa ter cometido. Da mesma forma, o de outrem, não é? Então, o primeiro passo da reconciliação é o perdão de si mesmo. Se nós errou, se nós não fez certo, perdoar primeiro nós. Então, a primeira reconciliação que nós precisamos é conosco mesmo. Depois, nós vamos para o passo seguinte, da mesma forma, com humildade, com simplicidade, buscar o perdão e a reconciliação com outra. Não é, fia? Mas, fia, tem coisa que leva tempo. Então, nessa segunda reconciliação, nós temos que confiar no Senhor da verdade, que é o tempo. Nós temos que ter paciência
E se nós fez o primeiro perdão, a primeira reconciliação com o nosso próprio coração, nós vai seguir em paz. Viu, filha? Mas respeitando o tempo, viu, filha? O tempo de todas as coisas. Tá bom, fiazinha? A pergunta é do Will. Saravá, filhozinho. A sua bênção, Pai Joaquim. A benção, filha. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre a importância do Evangelho no nosso dia a dia e em nossas vidas? Olha, filho, é tão simples. O Evangelho, filha, o Evangelho, ele é luz. O Evangelho, filho, não são palavras. Se fosse palavra, meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo teria pedido para escrever. O Evangelho é lição de vida, no exemplo dado. Então, por isso, enquanto o Evangelho fica num estudo, enquanto o Evangelho fica em palavra, ele não tem luz. Não é esse o sentido do Evangelho. A importância do Evangelho é grande, mas é o Evangelho vivido, é o Evangelho sentido, é o Evangelho bem compreendido. Por isso, mais que o próprio Evangelho, meus filhos, nós temos que abrir o coração para ouvir, para ver como nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, ele explicava que ouça aqueles que têm ouvido de ouvir, olhos de ver. Então, quando nós fala da importância do Evangelho, meus filhos, a importância do Evangelho, que é luz, é óbvia, não é, meus filhos? Mas, mais importante que o próprio Evangelho é nós estar de coração aberto para receber. Então, meus filhos, compreendendo e entendendo a nossa necessidade de luz, vamos buscar o Evangelho. Vamos tirar um tempinho nosso, sair de toda essa tribulação, não é, meus filhos? Essas preocupações, essa agitação, não é, meus filhos? Esse... Pai João, esse congestionamento. Congestionamento, meus filhos. Do mental, filharada, do mental que está falando Pai João, viu, meu filho? Porque nós está tão congestionado no nosso mental, tantas preocupações que nós já nem sabemos mais que é importante para nós, né, meus filhos? Então, por Evangelho, Pai entende luz, e de luz nós está precisando, não é, filho? Importante é reconhecer isso. Tá bom, filha? A pergunta é da Miriam Ivamoto. A sua bênção, Pai. Fia, pergunta de quem, filha? Da Miriam. Saravá, fiazinha. A benção, filha. A sua bênção, Pai. A benção, filha. O senhor pode explicar o que é se melindrar? Pode, filha. Pode sim, porque é algo que nós estamos sempre fazendo. O que é melindrar, não é, filha? O melindre, filha, o melindre é uma distorção. E nós faz até inconscientemente. Nós carrega o nosso coração fechado, e isso já é motivo para um melindre inconsciente. Nós carregamos o nosso coração fechado, nós trancafiou as portas de entrada para ele, não é, meu filho? Endurecido, nós fechou a nossa sensibilidade. Então, nós, na situação que nós vai vivendo, entre luz e treva, nós está mais para as trevas. Então, naturalmente, quando uma pessoa fala alguma coisa, antes de refletir e pensar, nós se melindra. Ou seja, em vez de nós usar
a parte boa do nosso coração, a parte de luz, nós vai para as trevas. Então nós distorce, nós interpreta segundo a dureza do nosso coração. Então, meus filhos, ponderar no certo, no errado. Nós precisamos de humildade, nós precisamos de simplicidade. E nós temos que se afastar do melindre que é natural. Carregando o coração do jeito que nós carrega, nós está sempre numa tendência maior de se melindrar. Então, nós temos que exercitar a cura para o melindre, meus filhos. E o pai pode dizer para vocês que é aprender a ouvir e não a falar. Não é, meus filhos? Antes mesmo de qualquer pessoa continuar uma prosa falando, nós já está devolvendo uma resposta, se precipitando nos argumentos. Tudo isso é melindre, fiarada. Isso tudo é melindre, né? O sábio é aquele que sabe ouvir, não é, fiarada? Então, para nós combater o melindre, que é natural dentro de nós precisamos de karma, serenidade, humildade, simplicidade, né, meu filho? Saber ouvir. O problema do melindoso é não conseguir ouvir, não entender, né, meus filhos? Então, vamos ser humildes, vamos saber ouvir, vamos ter karma, vamos refletir, vamos pensar nas coisas que os outros apontam, falam para nós, e não vamos distorcer, não é, fiarada? Não vamos distorcer para o lado das trevas, vamos clarear na luz, viu, fiarada? Pita aceso, fia? Aí lá vai, fiazinha. A pergunta é do Joaquim Ventura. Aí lá vai, filho. Ah, bem de pai, oxalá, fia. Pai, indica uma direção nesse momento de crise na minha vida. Olha, filho. Nós estamos numa crise, filho, interior tão grande. E dentro de tudo que nós aqui está conversando, filho, para essa crise que não só o filho está enfrentando, porque chega uma hora, filho, por que nós entramos em crise? Nós entramos em crise, primeiro, porque nós vai para uma direção, nós vai para outra, nós faz isso, nós faz aquilo, mas nós vamos se esquecendo de coisas muito importantes, as coisas que vão dar base para o nosso espírito, sustentação, firmeza. E nós vai indo, chega uma hora que nós deu tantas voltas, e nós não vê direção, nós não vê saída, nós entramos em crise. Viu? E não é só o fio, não. Pode-se dizer que hoje nós tudo estamos dentro de uma crise, porque nós estamos percebendo que nós perdemos muito tempo, que nós deixamos de fazer muitas coisas e nós estamos entrando em crise. Mas para sair dessa crise, filho, vamos lembrar que existe um caminho de porta aberta aguardando nós tudo. Então, filho, vamos olhar para dentro. Primeiro olhar para dentro, refletir. O que eu não fiz? O que eu preciso fazer? Como que eu tô? Mas bem lá no fundo, o que me falta? O que realmente é importante
o alimento que está fartando dentro de mim, para mim prosseguir, esse alimento, filho, é a verdade do Evangelho, a luz da direção do Evangelho, viu, filha? Você, filho, não está sozinho, não, viu, filho? Esse momento de crise é só um despertar para você, assim como é para todos os filhos, mas sozinho você não está, porque os guias e os amigos espirituais estão tão pertinho de você, filho, mas te ajudando a entender aonde nós falhou, aonde nós tem que recomeçar, aonde nós tem que acertar, não é, filho? Quando nós levamos um tombo, é importante, filho, porque às vezes nós estávamos correndo na direção errada. No tombo, nós já levanta com mais calma e olha para ver se nós estávamos na direção certa. Viu, filho? A pergunta é do Michael ou Michael. Sarabá, filha. Sua bênção, A pai. benção, filha. Eu frequentava o NEC. O Dr. Romano não pode visitar e incorporar no terreiro? Ih, filha. Isso é mais coisa que nós aqui tudo ainda vai discutir, viu, filha? Porque nós se prende tanto na manifestação do Espírito que nós esquece que o Espírito não tem necessidade de se manifestar. O trabalho deste grande Espírito que é Dr. Romano, e meus filhos, nós vamos falar muito desse Espírito, que nunca deixou de acompanhar o trabalho de todo esse templo hoje. Hoje, meus filhos, este doutor está mais perto de vocês do que vocês imaginam. Este doutor lidera as linhas médicas e quando nós está num trabalho que nós diz ser de Umbanda, meus filhos, é um trabalho de muitos espíritos. E todos os tratadores, um número muito maior de espírito que está sendo recolhido, continua sendo por esse mesmo doutor. Então, meus filhos, doutor Romano, dentro desse trabalho do tempo que vocês participam, hoje já reúne muito mais fileira de trabalho para o socorro que é necessário. Então, fiozinho, nós só não tem aqueles momentos em que ele, utilizando do aparelho, incorporava, podia prosear com os filhos, conversar com os filhos, mas continua de coração aberto, ouvindo as preces dos filhos, socorrendo aqueles que podem, trabalhando junto com o grupo, orientando, ensinando, viu, filho? Hoje, mais presente que antes, pela importância dos trabalhos até onde chegou. Viu, filha? Oi, Via! O pai conseguiu responder todas as perguntas. Hoje vai mais feliz voltar para a colônia, né, filha? Para a colônia. Filha nada, o pai quer deixar vocês... Fiazinha o pito, filha. O pai quer deixar para vocês o axé de toda essa linha de trabalho que está aqui com a gente, viu, filharada? Trabalhando, orientando. E quando nós fala linha das armas, meus filhos, são muitos espíritos. E vocês tudo estão recebendo de todos esses falangeiros, de todos esses trabalhadores, esses socorristas. Um respaldo tão grande, meus filhos. Tudo vocês estão cumprindo tarefa. O pai fala pelos filhos desse tempo, pelos filhos desse trabalho,
pelos fios que se reúnem nessa corrente. Tudo nós, meus filhos, somos um instrumento de trabalho desse Pai grande. Nós somos os médios de Deus, não é, meus filhos? Nós somos médios de Deus, fiarada. Então, meus filhos, e quando o Pai fala de médio, fiarada, o Pai está falando do intermediário tanto no espiritual como no físico. O Pai não está falando só do fenômeno da mediunidade, o Pai está falando do sentido da mediunidade, que é intermediar, né, meus filhos? Ser o medianeiro, meus filhos, de Jesus. Fiarada. Vamos cada um de nós erguer a bandeira do trabalho, da parte da caridade. Os nomes, meus filhos, os nomes não importam muito, não. Se nós erguer bandeira de Umbanda, se nós erguer bandeira de Espiritismo, pode ser a bandeira que for, meus filhos. A parte da caridade é a bandeira que nós ergue com amor dentro do coração e trabalho, meus filhos. Então, não tem nome melhor para explicar tudo isso, senão o amor, né, meus filhos? Então, quem tem amor, quem tem fé, vamos, meus filhos. Como o nego sempre costuma dizer, quem tem fé bate o pé e vamos em frente, meus filhos. Vamos para o trabalho, vamos servir com humildade e cumprindo cada um a sua missão com Deus, com o Pai Oxalá, com nosso Senhor Jesus Cristo, fiarada. E fazer o nosso unidor, dando as mãos, lembrando que na união de trabalho e de esforço é que nós vamos conseguir realmente realizar as coisas, né, meus filhos? O Pai quer deixar para vocês Saravá do Negro, de todo o grupo espiritual que está aqui com vocês, Saravá de Pai João, Saravá de Pai José, de todas as fileiras que está aqui amparando esse negro pequeno, pedindo a bênção por sobre cada um de vocês, filho. Fiarada, Pai Oxalá abençoe todo esse trabalho, abençoa vocês, abençoa a cada um de nós, meus filhos. Saravá, fiarada. Firma ponto, fia. Sabe pra Joaquim de Angola? A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Adorei as almas. Eu vou convidar vocês para nós encerrarmos o trabalho de hoje numa homenagem à nossa Mãe Maria, nossa querida Mãe Maria, que no sincretismo seria a grande mãe de braços abertos, acolhedora, nossa Mãe Iemanjá, Odociaba, Iemanjá, Odoiá. Vamos firmar um ponto? Vamos cantar para Iemanjá? Sabe o ponto? Odociaba, Iemanjá. Yeah.
nossos corações, que Oxalá nos abençoe, que a nossa querida Mãe Maria nos abrace com seu grande fraternal coração, seu grande amor. Muito axé, saravá fraterno a todos. A bênção de Deus, a bênção de Jesus por sobre todos nós.